Imagine perder um império bilionário porque você acreditou que nada poderia te derrubar. Foi exatamente isso que aconteceu com a Blockbuster, a gigante absoluta das locadoras, quando teve a chance de comprar a Netflix por apenas US$ 50 milhões e riu da proposta. O que parecia um gesto de confiança virou o maior erro corporativo da história moderna. Mas como uma empresa que dominava o mercado, tinha milhares de lojas e era sinônimo de entretenimento, conseguiu desaparecer em tão pouco tempo? E mais importante, como uma decisão tomada em uma sala de reunião mudou para sempre o que assistimos, como consumimos conteúdo e quem controla o dinheiro nesse jogo. Hoje você vai entender os bastidores desse colapso, não como um simples fracasso, mas como uma lição brutal sobre arrogância, timing e inovação. Afinal, e se fosse você naquela mesa? Antes da Netflix existir, antes do streaming caber na palma da mão, havia um ritual quase sagrado. Sexta-feira à noite, famílias inteiras lotando corredores de uma loja azul e amarela, escolhendo filmes como quem escolhe tesouros. Aquela experiência tinha um nome: Blockbuster. E durante anos, ela foi a definição do entretenimento global. A Blockbuster nasceu em 1985, em Dallas, criada por David Cook. Mas desde o início, ela não era uma simples locadora. Enquanto concorrentes tinham prateleiras bagunçadas e catálogo limitado, a Blockbuster surgiu com um visual quase futurista para a época, paredes impecáveis, corredores organizados por gênero e centenas, às vezes milhares de fitas VHS. Para o consumidor médio, era como entrar em um supermercado de filmes. Para investidores, era uma máquina de fazer dinheiro. A empresa entendeu algo fundamental: as pessoas não queriam apenas alugar filmes, elas queriam um espaço que parecesse parte da rotina, quase um evento social. E a Blockbuster dominou isso com maestria. Mas o verdadeiro motor da riqueza da Blockbuster não estava nos filmes alugados. Estava nas multas por atraso. Se você demorasse um dia a mais, pagava. 2 dias. Pagava o dobro. Houve casos em que clientes acumularam multas maiores do que o preço do próprio VHS. Pode parecer absurdo hoje, mas naquela época era um modelo de negócio lucrativo, tão lucrativo que, em alguns anos, as multas chegaram a representar 16% do faturamento total da empresa. Essa estratégia sustentava o império. Lojas gigantes, marketing agressivo, expansão internacional e a sensação de que a Blockbuster era invencível. Ela simplesmente estava em todo lugar: ruas, shoppings, grandes cidades, pequenas cidades. Onde houvesse um fim de semana, havia uma Blockbuster. E o mundo corporativo enxergava isso claramente. Em 1994, a Viacom comprou a empresa por $8,4 bilhões, um valor astronômico para a época. A Blockbuster parecia indestrutível. Sua cultura interna refletia essa confiança, com reuniões ambiciosas, metas agressivas e a crença de que nenhuma tecnologia seria capaz de substituir a experiência física de caminhar pelos corredores e escolher um filme nas mãos. Mas dentro desse império, algo importante estava sendo ignorado: a insatisfação crescente dos consumidores com as multas. Muitos se sentiam explorados. Outros simplesmente aceitavam como parte do jogo. Porém, esse desconforto silencioso seria o gatilho que abriria espaço para uma oportunidade bilionária que a Blockbuster estava prestes a desperdiçar. Enquanto isso, a empresa mantinha decisões conservadoras. Tentou expandir para videogames, tentou criar parcerias inusitadas, mas sempre colocava a força das lojas físicas acima de qualquer tentativa de inovação digital. Para a Blockbuster, o futuro era apenas uma extensão do presente. E esse foi o começo do erro. Era um mundo onde a internet ainda engatinhava, mas algo estava mudando nos bastidores. Uma nova geração começava a buscar conveniência, flexibilidade, menos atrito. E ninguém dentro da Blockbuster estava disposto a enxergar essa mudança. Por quê? Porque quando você domina um mercado inteiro, a última coisa que você quer é acreditar que alguém pequeno, desconhecido ou sem loja física o possa te ameaçar. Mas o dinheiro sempre conta uma história. E naquela época, a história dizia que a Blockbuster lucrava bilhões, mas também dizia que a base desse lucro estava apoiada em um modelo que irritava clientes, dependia de lojas caríssimas e não se adaptava ao futuro.
O império estava construído sobre uma fortaleza brilhante por fora, mas com rachaduras por dentro. Rachaduras invisíveis para quem acreditava ser invencível. Visíveis demais para quem estava prestes a desafiar o gigante. E esse desafiante já tinha um nome, se começava longe dos holofotes. Enquanto a Blockbuster nadava em dinheiro e acreditava que nada poderia ameaçá-la, dois empreendedores trabalhavam em uma ideia que ninguém, absolutamente ninguém, considerava promissora. Reed Hastings e Mark Randolph estavam tentando resolver um problema simples, mas muito comum. A frustração de pagar multas por atraso ao devolver filmes. Um incômodo pequeno, diário, mas tão generalizado que revelava uma falha gigante no modelo da Blockbuster. A história mais famosa diz que tudo começou quando Hastings devolveu um VHS de O Apollo 13 com atraso e teve que pagar uma multa alta. Ele ficou revoltado. E, naquele instante, um pensamento começou a martelar: não deveria existir um jeito mais justo e conveniente de assistir a filmes? Esse questionamento deu início a algo que mudaria a indústria inteira. Era 1997. A internet ainda engatinhava. Compras online eram vistas com desconfiança. E a ideia de receber filmes pelo correio soava absurda para a maioria das pessoas. Mas foi justamente isso que a Netflix fez: criou uma locadora online que enviava DVDs diretamente para a casa do cliente, sem multas e com um catálogo crescente. A reação do mercado? Riso. Desprezo. Ninguém levava a sério. No modelo inicial da Netflix, o cliente fazia o pedido pelo site e recebia o DVD em casa em um envelope vermelho. Depois, bastava devolver pelo correio, sem pressa. Era diferente, simples e, mais importante, eliminava o ódio das multas. Isso já colocava a Netflix em vantagem emocional, e emocional é onde decisões de consumo realmente acontecem. Porém, o grande salto veio em 1999, quando introduziram o sistema de assinatura mensal. Um preço fixo, sem taxas extras, sem limite de filmes. Algo tão inovador que parecia um ataque direto, embora silencioso, ao coração do modelo de negócios da Blockbuster. Dentro da Blockbuster, a Netflix era vista como uma empresa de nicho, pequena demais para ameaçar suas milhares de lojas. O CEO na época, John Antioco, chegou a afirmar que os modelos online não são sustentáveis. Essa frase envelheceu pior do que qualquer VHS. Apesar disso, a Netflix ainda lutava, era pequena, tinha prejuízos e enfrentava dificuldades para crescer. O plano, então, era simples e ousado: se juntar à Blockbuster. Eles sabiam que poderiam ser a divisão digital perfeita. A combinação parecia óbvia. Só faltava a Blockbuster aceitar. E essa decisão mudaria tudo. O ano era 2000. A bolha das .com havia estourado e dezenas de empresas digitais estavam quebrando. Investidores fugiam da tecnologia como quem foge de um incêndio. E, no meio desse caos, a Netflix estava afundando. Ela era pequena demais, queimava muito dinheiro e não conseguia crescer na velocidade necessária. Reed Hastings sabia que, se não encontrasse uma saída, o sonho acabaria ali. Foi então que surgiu a ideia mais ousada da história da empresa: propor à Blockbuster uma parceria, ou melhor, uma aquisição. Hastings e Mark Randolph voaram para Dallas para uma reunião que parecia quase uma aposta final. Eles foram recebidos no alto do prédio da Blockbuster, em uma sala luxuosa, cercada de executivos que comandavam um império com mais de 9.000 lojas no mundo. Para eles, aquilo era apenas mais uma reunião de rotina. Para a Netflix, era a única chance de sobreviver. Assim que se sentaram, Hastings apresentou o pitch. A Netflix seria comprada por $50 milhões e, em troca, cuidaria de toda a operação online da Blockbuster. A Blockbuster continuaria dominante no mundo físico, enquanto a Netflix se tornaria seu braço digital. Juntas, seriam imparáveis. Era uma proposta brilhante e óbvia. A Blockbuster teria o melhor dos dois mundos. Mas algo naquela sala tornava tudo invisível. Enquanto Hastings falava sobre o potencial do streaming, sobre o comportamento do consumidor e sobre o fim inevitável das multas por atraso, os executivos da Blockbuster observavam com uma mistura de desinteresse e arrogância.
Para eles, a Netflix era pequena demais, frágil demais, insignificante demais. Quando Hastings terminou, a resposta veio quase como uma piada de mau gosto, eles riram. Literalmente. John Antioco, o CEO da Blockbuster, rejeitou a oferta dizendo que o modelo de negócios da Netflix era engraçado e que não fazia sentido pagar por algo tão pequeno. Eles acreditavam que o mundo nunca substituiria a experiência das lojas físicas, das conversas no balcão, do passeio noturno entre as prateleiras. A reunião terminou rapidamente. Hastings e Randolph desceram naquele elevador sabendo exatamente o que tinha acontecido. A Blockbuster não tinha apenas rejeitado uma compra, tinha rejeitado o futuro. E foi exatamente o que aconteceu. A recusa da Blockbuster se tornou o ponto de virada. A partir daquele momento, a Netflix deixou de procurar sobrevivência e passou a procurar dominação. Enquanto isso, a Blockbuster continuava presa ao orgulho do passado, acreditando que nada poderia ameaçá-la. Mas, silenciosamente, naquele dia, a destruição do império tinha começado. Depois da reunião em que humilhou a Netflix, a Blockbuster voltou às operações acreditando que tudo continuava sob controle. As lojas seguiam cheias, o dinheiro entrava diariamente e o nome Blockbuster ainda era poderoso o suficiente para fazer qualquer concorrente tremer. Mas o que a empresa não percebia ou fingia não perceber era que o mundo não estava mais no mesmo ritmo. O comportamento do consumidor estava mudando silenciosamente, como um trem que se aproxima sem fazer barulho. E a Blockbuster estava parada sobre os trilhos. Enquanto isso, a Netflix crescia. Lentamente, mas crescia. Seu modelo de assinatura começava a conquistar clientes cansados de multas, cansados de deslocamentos e cansados de pagar caro por comodidade. A empresa repetia essa pergunta para o mercado: por que você ainda vai até uma loja para alugar algo que poderia receber em casa? A Blockbuster ignorou. Seu modelo de negócios ainda dependia das lojas físicas, com aluguéis caros, manutenção constante, milhares de funcionários e, claro, das multas por atraso. Mas quando a Netflix popularizou o sistema sem multas, a opinião pública mudou. Os clientes começaram a questionar algo que antes só aceitavam: por que eu sou punido por atrasar um filme? Era como se, de repente, a sociedade percebesse que estava sendo explorada. E a Blockbuster não tinha resposta. Para piorar, sua política interna era um caos. A empresa lutava com uma dívida que chegava a bilhões, fruto da compra pela Viacom e anos de expansão agressiva. Enquanto a Netflix tinha custos baixos e um sistema escalável, a Blockbuster carregava um mastodonte, lojas enormes, contratos longos, estruturas rígidas. Mesmo assim, só em 2004 a empresa decidiu reagir, criando o Blockbuster Online, sua tentativa de copiar o modelo da Netflix. Mas o projeto nasceu com um inimigo dentro da própria casa: os franqueados. Para quem possuía lojas físicas, o segmento online era uma ameaça direta. Quanto mais a Blockbuster incentivasse o aluguel pela internet, menos clientes iriam às lojas. Era uma guerra interna silenciosa e devastadora. Franqueados pressionavam a direção. A direção recuava. O digital avançava devagar demais. A Netflix aproveitava cada segundo dessa hesitação. E então veio outro golpe fatal. Em 2005, o CEO John Antioco, que finalmente havia percebido a urgência de migrar para o digital, foi derrubado por conflitos internos e pela dificuldade de equilibrar os interesses da empresa. Colocaram em seu lugar um novo CEO, Jim Keyes, o mesmo homem que tinha sido CEO da 7-Eleven. Keyes não acreditava no digital. Não acreditava no streaming. E chegou a dizer, poucos anos antes da falência: a Netflix não está no nosso radar em termos de concorrência futura. Foi a sentença de morte da empresa. Enquanto a Blockbuster desacelerava investimentos no digital, a Netflix fazia o oposto, acelerava. Em 2007, a Netflix lançou o streaming, um movimento que transformaria a história do entretenimento mundial e deixaria a Blockbuster completamente para trás. O que antes era um risco virou uma avalanche. O modelo físico parou no tempo. Os custos aumentaram. As dívidas explodiram e a receita despencou. A Blockbuster ainda tentou correr atrás.
Ofereceu promoções desesperadas, removeu multas tarde demais e tentou reformular as lojas físicas. Mas nada disso competia com o streaming. Porque o futuro já estava decidido. O império estava ruindo. E o colapso era inevitável. A derrocada da Blockbuster não aconteceu de um dia para o outro, ela foi silenciosa, progressiva e, acima de tudo, evitável. Durante anos, a empresa parecia enorme demais para cair. Milhares de lojas, presença global, uma marca conhecida no mundo inteiro. Mas, internamente, já estava tudo rachado. Clientes insatisfeitos, custos operacionais pesados, a dependência absurda de taxas de atraso e um modelo de negócios que envelhecia rápido demais. Enquanto a Netflix crescia impulsionada pelo streaming, a Blockbuster tentava apagar incêndios do passado. Investia em pequenas melhorias nas lojas, campanhas promocionais, reorganização interna, tudo para tentar salvar um modelo que já estava condenado. A empresa não conseguia enxergar que o problema não era operacional e sim existencial. A Blockbuster insistia em vender uma experiência que o público já não queria mais comprar. Em 2010, o inevitável aconteceu, a Blockbuster pediu falência. As dívidas ultrapassavam US$ 1 bilhão. As lojas começaram a fechar em massa. Outlets que antes eram símbolo de status para bairros inteiros se tornaram cascas vazias, abandonadas, como monumentos de um tempo que não voltaria. Mesmo falida, a marca ainda respirava por aparelhos. A Dish Network comprou a Blockbuster por US$ 320 milhões, tentando transformá-la em um serviço híbrido de streaming e TV por assinatura. Era uma última tentativa de ressuscitar um gigante que já chegará tarde demais na corrida digital. E mesmo essa tentativa não durou muito. Ano após ano, a Dish fechava mais lojas, cortava serviços, reduzia investimentos. Até que, em 2014, quase todos os pontos físicos foram desativados. Quase todos, menos um. Na pequena cidade de Bend, no Oregon, a última Blockbuster do mundo manteve as portas abertas. Sem apoio corporativo, sem grande estrutura, sem investimentos milionários. Apenas com o carinho de uma comunidade que transformou a loja em patrimônio cultural. A última Blockbuster virou um ponto turístico, uma relíquia viva de uma era que já parecia distante. Pessoas visitam a loja para tirar fotos, alugar filmes, relembrar rituais que marcaram gerações. Ela se transformou em um museu da própria falência da empresa, um lembrete concreto de como gigantes podem desaparecer quando ignoram mudanças. E esse último suspiro da Blockbuster carrega um contraste poderoso. A Netflix, antes rejeitada e desacreditada, se tornou um colosso global, enquanto a Blockbuster sobrevive em um único endereço, como uma peça de nostalgia. No fim, a marca não morreu totalmente. Mas sua existência atual é simbólica e não representa poder, expansão ou inovação. Representa memória. Representa o que foi. Representa o preço de perder o timing da mudança. E agora fica uma pergunta que ecoa da própria história da Blockbuster, uma pergunta que vale para qualquer empresa, criador, empreendedor ou marca que ainda acha que está segura demais. Será que o que você faz hoje vai continuar existindo daqui a 5 anos ou vai virar apenas mais uma lembrança na prateleira? A queda da Blockbuster não é apenas uma história corporativa. É um espelho incômodo, um alerta silencioso para qualquer pessoa que acredita que tamanho, tradição ou sucesso passado garantem o futuro. O que destruiu a Blockbuster não foi a Netflix, não foi o streaming, não foram as dívidas. Foi a arrogância de acreditar que não precisava mudar. E o mais curioso é que a Blockbuster teve várias oportunidades de virar o jogo. Tinha capital, tinha reconhecimento, tinha milhões de clientes. Se quisesse, poderia ter criado seu próprio serviço de streaming antes de todo mundo. Poderia ter usado sua marca para dominar a transição digital. Poderia ter comprado a Netflix quando ela ainda estava engatinhando. Mas tudo isso exigia coragem para enfrentar uma provocação que poucos líderes se permitem encarar. E se o mercado estiver mudando, e nós estivermos ficando para trás? Essa pergunta dói. Porque ela ameaça o conforto, destrói certezas, expõe fraquezas. Mas também é a pergunta que separa empresas que desaparecem daquelas que criam o futuro.
Enquanto ela defendia o jeito certo de fazer negócios, o mundo inteiro mudava lá fora. E quando finalmente tentou correr atrás, já era tarde demais. A Blockbuster não perdeu para a tecnologia. Perdeu para o tempo. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Hoje existe alguma empresa, algum criador, algum negócio, talvez até alguém que está assistindo, cometendo exatamente o mesmo erro. Ignorando sinais, defendendo rotinas antigas, apostando no que sempre funcionou. Confiando demais na própria relevância. Porque, no fim, toda história onde o dinheiro conta se resume a uma única verdade: o mercado não espera ninguém. Agora me diz, se amanhã surgisse o seu equivalente à Netflix, uma ideia pequena, barata, subestimada, você perceberia o risco a tempo ou repetiria o erro da Blockbuster? Deixe sua opinião nos comentários, deixe o like e inscreva-se no canal.